Boa noite, amada igreja, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês nesta noite de domingo, dia 24 de maio, né? A mais querida, a mais amada do coração de Deus e do meu coração, a primeira igreja batista do Mendanha. Que saudade de vocês, né? Que saudade de estarmos juntos. E você que faz parte do corpo de Cristo, que não faz parte da primeira igreja batista do Mendanha, boa noite também. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vocês e a sua família. E se porventura você está vendo esse vídeo, mas ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, boa noite também. Que Deus esteja abençoando vocês e a sua família, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Que a sua família esteja debaixo da graça, da misericórdia e da proteção de Deus, né? Em maio nós estamos falando sobre família. Eu quero trazer com vocês um texto hoje para nós estarmos refletindo juntos. Encontra-se lá em Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 20, que diz assim: Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Ainda faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por vós. No contexto dessa passagem, rapidamente falando, fala da reconstrução dos muros de Jerusalém, quando então Tobias, Sambalate, os árabes, né, e também alguns que eram contra, que eram inimigos do povo de Israel, eles começaram a se levantar e eles iam fazer emboscadas, iam matar todas as famílias. E esse texto se refere diretamente às famílias. No verso 14, na parte B, diz assim: Pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. O que é isso? Nada mais, nada menos do que a sua família. Nós mesmos, nós podemos falar dos nossos familiares,
mas nós não aceitamos que ninguém critique aqueles que nós amamos. Esse sintoma de defesa familiar, ele é um impulso natural de todo aquele que tem uma família. É um sintoma natural de defesa da família. Por outro lado, as famílias estão muito expostas a muitas influências perigosas que invadem nossas casas, como se os muros estivessem derrubados, como se nada os impedisse. Vão entrando, seja através da televisão, seja através da internet, seja através de rádio, seja através de um monte de coisas hoje em dia. Entram como se os muros estivessem derrubados e não houvesse uma proteção adequada. Neemias, ele viveu um tempo quando as famílias do seu povo estavam sofrendo todo tipo de perseguição. As casas estavam em ruínas e a própria cidade de Jerusalém estava destruída. Por isso, então, Neemias formou um grande mutirão de reconstrução por famílias, como nós vimos aqui no texto. E as famílias trabalharam unidas na reconstrução do muro. Nós vimos isso aqui nesse capítulo 4 e também vemos isso no capítulo 3. Então, nossas famílias hoje, elas são muito atingidas, como se fossem as famílias daquele tempo. O muro servia de proteção naquele tempo. Os muros ao redor da cidade eram grandes, eram extensos e eram bem largos e protegiam a cidade, serviam de proteção. Mas e a nossa família? Quem protege? O que protege a nossa família? Nós precisamos defender as nossas famílias. Tem gente que diz que família é coisa obsoleta, família está em desuso. Não, não está não, senhor. Acontece que a palavra de Deus, ela não tem que se moldar ao mundo. O mundo é que tem que se moldar à palavra de Deus. Então, como defender a minha família? Como defender a sua família? Nós vamos refletir na atitude de Neemias e aprender sobre a defesa da família. Primeiro, no verso 9, Neemias fala uma coisa fundamental. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Nós vimos aqui que a primeira coisa que Neemias fez foi orar a Deus. Neemias, então, ele percebeu que o povo precisava de força para trabalhar, porque o povo começou a demonstrar cansaço diante daquele imenso desafio que tinha à sua frente, de reconstruir todo aquele muro. Além disso, Neemias sabia que haviam inimigos oportunistas que poderiam atrapalhar o projeto de reconstrução de Jerusalém. Tudo isso Neemias viu. Mas ele foi avisado de tudo isso 10 vezes, como nós vimos aqui no verso 12. Por isso, então, Neemias resolveu que era preciso se preparar primeiramente através da oração. Tudo começa com a oração. Se você quer defender a sua família de tantos perigos, que você inclusive já foi avisado diversas vezes, a primeira coisa que deve fazer é se colocar em oração. Se colocar diante de Deus em oração, pedindo a misericórdia e a proteção de Deus sobre a sua família. Então, a primeira coisa é defenda a sua família através da oração. Como eu disse, muitas são as influências para nossos familiares hoje em dia, através de todo esse meio de comunicação, através de grupos de amizades, enfim. Cada vez mais o mundo estabelece normas de atitudes contrárias à palavra de Deus, e isso tende a invadir nossa casa. Por isso precisamos proteger nossas famílias. E a primeira coisa é com oração. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é que nós temos que defender nossas famílias também através da vigilância. Veja o que diz no verso 13. Pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo segundo suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. A segunda estratégia de Neemias
foi despertar o povo para ficar atento a todos os perigos, principalmente naqueles lugares ali do muro mais vulneráveis, onde o muro era mais baixo, ou que havia aberturas no muro, haviam brechas no muro. E por ali os inimigos poderiam entrar, enquanto eles ainda não tapassem aqueles locais. Por um momento, o povo ficou com medo dos inimigos, que ameaçaram inclusive atacar. Mas Neemias lhes deu uma palavra de fé, aqui no verso 14, quando ele diz: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. E por isso o povo voltou a trabalhar na obra, fechando as brechas, e os inimigos se dissiparam. Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar vigilantes quanto às nossas famílias. As coisas acontecem, a gente faz vista grossa, fingindo que não vê, mas isso pode trazer consequências graves para nossos familiares. Jesus, ele nos ensinou lá em Marcos 14:38, que nós devemos orar e nós devemos também vigiar. Muitas famílias são destruídas por um momento de deslize, quando, quem sabe, o marido ou a mulher, eles não vigiam e também não preservam os seus filhos, discutindo na frente dos filhos, deixando os filhos fazerem o que quiserem, descuidando de detalhes que o inimigo, de forma sagaz, usa, então, para influenciar, para roubar, matar e destruir aquilo que se chama família, aquilo que é obra de Deus. Então, se você quer defender a sua família, você precisa aprender a ser mais vigilante. Para poder cuidar mais da sua casa, você precisa cuidar mais da sua casa e não deixar o acaso. Essa vigilância não é uma perseguição a seus familiares, de forma a dominar tudo o que acontece em suas vidas, não. Nós estamos falando aqui de vigilância espiritual. Esteja mais atento às armadilhas do inimigo ou do mundo e coloque tudo em oração, combatendo espiritualmente. Defenda também a sua família através da vigilância. A terceira estratégia adotada por Neemias, no verso 16 ao 20, nós vemos aqui que Neemias ele formou uma estratégia de defesa através da colaboração das famílias. A família precisa colaborar. A família precisa andar todos numa direção. Precisam ter um senso comum, um denominador comum. Por isso que nós precisamos de Deus, precisamos do Senhor Jesus e da sua palavra que nos ensina como agir enquanto famílias, para que nós venhamos ter as nossas famílias preservadas. Então Neemias formou uma estratégia de defesa através da colaboração das famílias, e esta ideia seguiu o seguinte passo. Primeira estratégia, divisão de tarefas. No verso 16 diz: desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava a lança, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Havia uma distribuição de tarefas, aonde cada um faz alguma coisa. Hoje em dia não, hoje em dia nós não vemos isso. Na minha época, por exemplo, você via uma jovem de 12, de 13 anos, uma jovem que já sabia cozinhar, que já sabia fazer alguma coisa. Hoje em dia nós vemos mulheres de 18, 20 anos que não sabem chegar na beira do fogão. Por quê? Porque seu pai e sua mãe relaxou, não vigiou, não usou de estratégias. Na minha época, mesmo sendo homens, eu e meu irmão, nós tínhamos nossas tarefas dentro de casa e não morremos por causa disso. E assim nós valorizávamos tudo que tínhamos dentro de casa, tudo que chegava para a nossa casa, porque era através também do nosso esforço e da nossa ajuda. Mas nós não vemos mais isso hoje em dia.
Nós vimos aqui, no caso de Neemias, que metade das pessoas ficavam na defesa, cuidando da proteção, enquanto os demais trabalhavam na reconstrução dos muros. Cada um tinha uma tarefa, cada um precisa uma tarefa, porque precisa se valorizar a família, precisa se valorizar o que tem, aquilo que Deus dá. A segunda estratégia usada por Neemias foi a dedicação. No verso 17 ele diz: os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. Eles estavam trabalhando, estavam vigilantes ao mesmo tempo. Eles estavam edificando, estavam lutando ao mesmo tempo. Se o inimigo aparecesse de uma hora para outra, eles estavam ali preparados para enfrentar os inimigos. Enquanto trabalhavam, estavam prontos para defender a sua família, se preciso fosse. Por isso nós temos que nos dedicar. Por isso que nós temos que estar alerta. Por isso nós temos que orar. A terceira estratégia é que eles estavam sempre alertas, e eu destaquei aqui o verso 18, e cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava do meu lado. Os operários que trabalhavam na reconstrução também tinham armas na cintura, atentos se ouvisse o som da trombeta, dando o aviso de que o inimigo estava chegando, e aí eles se preparavam para lutar. A quarta estratégia que Neemias aqui destaca no nosso texto é a união. Sem união, não tem como vencer. No verso 19 e 20, está escrito: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe um dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. Eles sabiam que precisavam estar juntos em qualquer situação e por isso procuravam se unir em caso de qualquer risco. Infelizmente nós vemos lares, famílias, onde impera a desunião, onde cada um quer que a sua palavra prevaleça, que a sua vontade seja feita. Muito pouco se faz hoje em dia em busca, em prol da unificação da família, em prol do entendimento. Hoje pouco se coloca o amor na frente. Hoje em dia, as famílias estão fadadas a serem atacadas pelos inimigos que o mundo levanta contra nós, e se não se preparar, se não tiver alerta, se não tiver vigilante, elas serão destruídas. E aí muitas mães, muitos pais choram porque perderam seus filhos para o mundo, perderam seus filhos para droga, para prostituição, não tem mais controle sobre o seu filho. Eu não estou falando que tem que ser um carrasco, tem que mandar e obedecer cegamente, não. Mas os pais precisam ter controle sobre os filhos. Eles precisam saber que aqueles que estão na frente deles são superiores a eles, porque um dia eles serão pais e mães, e como será a criação dessas crianças? Não desista da sua família nunca. Vale a pena lutar pela sua família, porque é muito bom quando nós vemos mais tarde os filhos crescidos, bem encaminhados profissionalmente, um bom casamento, homens e mulheres de bem. Isso é um orgulho muito grande. Isso é um presente muito grande de Deus, mas nada disso vai acontecer normalmente se você não orar, se você não vigiar, se você não estiver alerta, se você não se dedicar, se a família não estiver unida. Essas coisas não vão acontecer de uma hora para outra. E para concluir, eu trago aqui o verso 20, onde tem uma passagem interessante que Neemias diz: o nosso Deus pelejará por nós. Neemias, ele convoca o povo a pelejar por suas famílias, mas também declara que Deus lutará por eles. Nós devemos lutar por nossas famílias e confiar nesta luta, que Deus está conosco o tempo todo para nos defender e para nos ajudar. Se você tem lutado por sua família, saiba então que Deus também está lutando com você, junto com você,
pela sua família. E quando Deus entra na luta, na peleja, na batalha, a vitória está garantida em nome de Jesus. Por isso, não pare de lutar pela sua família. Esse texto de Neemias nos mostra, depois você lendo em sua casa no restante, que eles procederam assim, e os muros ficaram prontos em 26 dias. Olha a união, olha a vigilância, olha a oração, o que acarreta? Acarreta que eles atingiram o objetivo deles, as famílias foram preservadas, eles fecharam as brechas, os inimigos não conseguiram atacar e eles saíram vitoriosos. O objetivo foi alcançado. Qual é o objetivo que tem a sua família? Em primeiro lugar, deveria ter como objetivo que todos louvassem a Deus, adorassem a Deus, que todos tivessem um norteador, uma bússola, e essa bússola chama-se Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina, ela é apta para instruir, para redarguir, para ensinar, para que pudéssemos então estar na direção que Deus quer. Porque quando as lutas vêm, mesmo sendo servo de Deus, eu não estou dizendo que a família sendo servo de Deus não vai ter luta não, muito pelo contrário, vai ter luta sim, mas as pessoas vão estar mais preparadas, mais firmes, e Deus vai estar lutando ali com ele. Ah, pastor, mas Deus ele é amor, ele luta por todas as famílias, é mesmo? Se fosse assim, Jesus Cristo não teria dito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não diz que ele entra. Se alguém não ouvir, eu vou meter a mão na maçaneta e vou entrar. Jesus não diz isso. Ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele. Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta de vossas famílias todos os dias. Outra coisa, até mesmo com pessoas que são crentes, famílias crentes, filhos de crentes, que se deixam ser moldados pelo mundo, que perdem o referencial de Deus em sua vida, porque aprende assim na internet, na televisão, nos amigos, na escola, enfim. Acabam cometendo pecados que não eram para cometer, porque tem a palavra de Deus. Ah, mas é servo de Deus, olha só. Você só é servo de Deus quando você passa a obedecer a Deus. A vida cristã ela tem alguns segredos. Vida com Deus, obediência. Jesus Cristo, sendo ele filho de Deus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quanto mais a gente. É o que diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 14, que ele diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Obediência. Se você não obedece a Deus, como você pode exigir que seus filhos lhe obedeçam? Então é preciso lutar por nossas famílias. Mais que nunca nós precisamos estar armados. Não é armado de arma, espada, arma de fogo, nada disso não. As armas espirituais que fala lá em Gálatas 5, para poder combater toda a hoste da maldade que se levanta contra todos, inclusive contra as famílias. Pare e reflita nessa palavra. Você tem protegido a sua família? Você tem sido vigilante? Ou você tem deixado as coisas correrem assim, ao léu, ao acaso? Não deixe isso acontecer. Porque se você deixar isso acontecer, as consequências vão ser drásticas. Agora, quando você resolve buscar o Senhor, andar nos seus caminhos, ensinar a sua palavra, os resultados são infinitamente melhores. Por isso, receba esta palavra no teu coração. Por isso, medite nesta palavra. Lute pela sua família. Não pare de lutar pela sua família. A sua família é projeto de Deus. Foi Deus quem criou as famílias. Foi a primeira instituição criada por Deus, já lá no Jardim do Éden. E Ele não abandona as famílias, porém, não abandona as famílias que o buscam. Que Deus abençoe a sua palavra.
Que Deus fale poderosamente aos seus corações. E lembre-se, inscreva-se no nosso canal. Clica lá no sininho, né, que está embaixo, para receber as notificações. Encaminhe, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se essa palavra falou o seu coração, ou se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, porque Deus pode alcançar outras famílias através de um compartilhamento seu, e você se tornar assim um canal de bênçãos. Que Deus os abençoe, que Deus os conceda um domingo maravilhoso, que você e a sua família estejam debaixo da graça, da paz e da proteção de Deus, que Deus tenha misericórdia de todas as nossas famílias. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai bendito, Deus soberano, ô Senhor, nós precisamos muito do Senhor para podermos defender as nossas famílias de todas as formas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos agora a nossa família diante do teu altar. Cada membro de nossa família, maridos, esposas, avós, avós, filhos, filhas, irmãos, toda a família debaixo da tua mão, para que a tua graça, a tua misericórdia nos alcance, para que podemos, Senhor, buscar a tua face, para que podemos, Senhor, buscar entendimento da tua palavra e assim possamos obedecer aquilo que o Senhor nos determina, de tal maneira que as nossas famílias venham ser abençoadas. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama, Senhor, derrama o teu Espírito sobre cada família, traga união, amor, Senhor, restauração, reconstrua as famílias, traga, Senhor, o entendimento que falta, meu Pai, e que o amor impere no seio de todos os seus familiares. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco. E assim nós oramos, agradecidos que somos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Como eu disse, tenham então um bom restante do domingo, que Deus os abençoe e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo espalhada em toda a face da terra, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em nome de Jesus. Amém e amém. Existirão maus dias. Existirão bons dias. Mas se você permitir, se você deixar, em todos esses dias haverá a presença de Deus na sua família. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo fale poderosamente aos seus corações. Amém.